Capítulo 6. Livrando-se das dívidas. O dia D. Temos tantas dívidas pessoais em nossa nação que um cidadão comum é descrito como alguém rodando em uma autoestrada financiada, dirigindo um carro financiado por um banco, abastecido com cartão de crédito, indo a uma loja comprar móveis à prestação para colocá-los em sua casa financiada. Espero nunca mais entrar nessa, disse Allen. Eu simplesmente não sabia, lembrou Jim. Não tinha experiência. Sobre o que conversavam? Répteis venenosos? Material radioativo? Drogas pesadas? Não, cartões de crédito. Os Whitcooks tinham acumulado dívidas de milhares de dólares com cartões de crédito e estavam pagando uma taxa alta de juros por esse, entre aspas, privilégio. Esse é um problema bem comum. A disponibilidade de crédito fácil tem gerado um crescimento fenomenal no número de clientes com cartões. As pessoas possuem milhões de cartões e um consumidor carrega em sua carteira, em média, mais de 5 cartões. No final da reunião inicial com a família Whitcook, Allen pediu minha tesoura. Queria teatralizar um tipo de cirurgia plástica. Como símbolo do voto do casal de sair das dívidas, ele cortou os cartões de crédito em tiras. Se ficarem firmes no compromisso, eles farão parte de uma minoria. Menos de 50% daqueles que dão o primeiro passo realmente cumprem o compromisso e tornam-se livres das dívidas. Como se livrar das dívidas? Devido a circunstâncias particulares, a sua caminhada para sair das dívidas será específica para você. Os 10 passos a seguir são um guia para a sua jornada. São passos simples, mas para segui-los é necessário um trabalho árduo. O objetivo é o dia D, dia sem dívidas. O dia em que você ficará totalmente livre das dívidas. Primeiro, ore. Em 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7, uma viúva foi ameaçada de perder seus filhos para os credores e procurou a ajuda de Eliseu. Ele instruiu a viúva a emprestar de seus vizinhos muitas vasilhas vazias. O Senhor multiplicou, de forma surpreendente, sua única posse, uma pequena porção de azeite. E, como resultado, todas as vasilhas ficaram cheias. Ela vendeu o azeite e pagou suas dívidas para livrar seus filhos. O mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural a viúva está interessado em que você se torne livre das dívidas também. O primeiro passo é o mais importante. Ore. Peça a ajuda e a direção do Senhor em sua jornada rumo ao dia sem dívidas. Ele pode agir de imediato, como no caso da viúva, ou de forma mais lenta, num período maior. Em ambos os casos, a oração é essencial. Tenho observado uma tendência. À medida que as pessoas começam a eliminar algumas dívidas e acelerar o pagamento das outras, o Senhor abençoa a fidelidade delas. Mesmo se você puder pagar somente uma pequena quantia mensal adiantada para reduzir sua dívida, por favor, faça-o. O Senhor
pode multiplicar seus esforços. Segundo, estabeleça um orçamento por escrito. Em minha experiência, poucas pessoas endividadas têm usado um orçamento por escrito. Podem até ter um cuidadosamente guardado numa gaveta, mas não o têm usado. Um orçamento escrito ajuda a planejar o futuro e a analisar seus padrões de gastos, para ver quais poderá cortar. É um freio eficaz no impulso de gastar. Terceiro, liste o total de seus bens, tudo o que possui. Faça uma lista de cada item que você possui: casa, carro, mobília, etc. Avalie a lista completa para determinar se deveria vender algum deles. Ao começarmos a considerar os itens que os rich cooks poderiam vender, o mais óbvio era o segundo carro novo deles. Não posso ficar sem meu carro, Allen, Jim protestou. Allen aparentava tristeza e culpa. Ele não gostaria de privar sua esposa de nada que ela quisesse, mas ambos haviam percebido que uma ação drástica era necessária. Ao decidir vender o carro e a coleção de armas de Allen, os rich cooks interromperam o processo de endividamento e começaram a usar a quantia da prestação do carro para reduzir algumas de suas outras dívidas. Há uma lição importante naquilo que fizeram. Eles precisaram mudar a perspectiva que tinham quanto às suas posses. Como disse George Fauci, sua atitude em relação às coisas determinará seu sucesso em se livrar das dívidas. Não pense no quanto estará perdendo ou no quanto pagou pelo item que estiver vendendo. Pense no quanto estará ganhando, que poderá ser aplicado na redução imediata de sua dívida. Quarto, liste seus compromissos, tudo o que deve. Muitas pessoas, particularmente, se devem muito dinheiro. Não sabem com precisão quanto devem. No entanto, você precisa listar suas dívidas para ter uma ideia exata de sua atual situação financeira. Liste também os juros que seus credores estão cobrando por cada dívida. Ao analisar os juros em sua lista de dívidas, descobrirá que os custos de créditos variam muito. Listar suas dívidas vai ajudá-lo a estabelecer uma prioridade na redução da dívida. Quinto, estabeleça um programa de pagamento para cada credor. Mais uma vez, livrar-se das dívidas pode parecer tedioso, mas é absolutamente necessário seguir esses passos. Ninguém jamais conseguirá se livrar acidentalmente de dívidas. Todos nós precisamos de um programa de pagamento sistemático por escrito para alcançar o objetivo do dia D, dia sem dívidas. Segue um exemplo de programa de pagamento de dívidas. Depois que fizer os pagamentos mensais, escreva a quantia paga e compute o saldo devedor. Isso dará a você um senso de realização e vai possibilitar que visualize a diminuição do saldo devedor, o que será um incentivo para persistir em seu plano. Se você está afundando em dívidas ou com pagamentos atrasados, uma boa ideia seria enviar aos credores uma cópia do seu programa de pagamento. É raro um credor que não esteja de acordo
com uma pessoa que faz um esforço sério para pagar sua dívida. O credor apreciará o fato de você ter feito um programa e ter se interessado o bastante para apresentá-lo a ele. Decida qual dívida vai liquidar em primeiro lugar. Sua decisão deve se basear em dois fatores: o tamanho da dívida e a taxa de juros cobrada. Liquidação das dívidas pequenas. Concentre-se em pagar primeiramente as dívidas menores. Você se sentirá encorajado à medida que elas forem sendo eliminadas, e isso vai liberar mais dinheiro para ser aplicado em outras dívidas. Após pagar a primeira, aplique essa quantia no próximo dívida que deseja eliminar. Depois que liquidar a segunda dívida, aplique a quantia da primeira e da segunda na eliminação da terceira, e assim por diante. Liquidação das dívidas de juros mais altos. Atente para a taxa de juros cobrado em cada dívida e tente liquidar aquelas que cobram os maiores juros, antes de liquidar as que cobram juros mais baixos. Sexto, considere a ideia de obter renda extra. Muitas pessoas têm empregos que simplesmente não produzem renda suficiente para suprir suas necessidades, mesmo que gastem com sabedoria. Há duas questões importantes quando o assunto é obter renda extra. Em primeiro lugar, decida antecipadamente quitar as dívidas com os ganhos adicionais. Nossa tendência é gastar mais do que ganhamos, quer ganhamos muito ou pouco. Parece que os gastos sempre andam à frente dos ganhos. Em segundo lugar, obtenha renda adicional sem prejudicar seus relacionamentos com o Senhor ou com sua família. Se for casado, precisará ser criativo para encontrar formas de envolver a família toda em uma fonte de renda doméstica, ou de encontrar um serviço que una a família, em vez de separá-la. Jim Whitcook provou ser uma pessoa muito diligente e inovadora. Ela começou uma mini creche em sua casa, cuidando de 4 crianças da vizinhança durante o dia, enquanto os pais delas trabalhavam. Os 2 filhos mais velhos dos Whitcook foram encorajados também a cuidar de crianças durante a noite e contribuíram com metade de seus ganhos para a redução das dívidas familiares. Estas são apenas algumas dentre as centenas de formas criativas para um ganho extra e para se livrar de dívidas com maior rapidez. No entanto, não importa quanto dinheiro adicional você ganhe, a chave está no compromisso de aplicar todos esses extras na redução da dívida e não em aumentar os gastos. Sétimo, não acumule dívidas novas. A única maneira que conheço de não acumular dívidas extras é pagando à vista, com dinheiro, cheque ou cartão de débito, no momento da compra. Isso traz à tona a questão dos cartões de crédito. Não creio que o cartão de crédito seja inerentemente um pecado, mas é perigoso. As estatísticas mostram que as pessoas gastam 1/3 a mais quando usam cartão de crédito em vez de dinheiro, porque não sentem estar realmente gastando dinheiro, já que estão usando um cartão de plástico. Como disse um comprador para o outro, gosto muito mais de cartões de crédito do que de dinheiro, porque eles permitem comprar muito mais. Quando Bev e eu começamos este estudo, tínhamos 9 cartões de crédito. Hoje carregamos apenas um. Quando analiso a situação financeira das pessoas com dívidas, uso uma regra básica para determinar se os cartões de crédito
são perigosos demais para eles. Se não conseguem pagar a quantia total devida ao final de cada mês, encorajo-os a fazer a cirurgia plástica. Qualquer boa tesoura servirá para isso. Oitavo, contente-se com o que você tem. Vivemos numa cultura na qual a indústria da propaganda tem maquinado, com poder e sofisticação, métodos de persuadir o consumidor a comprar. Frequentemente, a mensagem tem a intenção de criar um descontentamento com aquilo que temos. Uma companhia americana abriu uma fábrica nova na América Central, porque a mão de obra era barata e abundante. O início da atividade da fábrica correu com tranquilidade, até os trabalhadores receberem seus primeiros pagamentos. No dia seguinte, nenhum dos habitantes do vilarejo compareceu ao trabalho. A gerência esperou 1, 2, 3 dias. Nenhum deles ainda voltara ao trabalho. O gerente foi procurar o líder do vilarejo para conversar a respeito do problema. Por que deveríamos continuar a trabalhar? Perguntou o líder em resposta ao questionamento do gerente. Estamos satisfeitos. Já ganhamos todo o dinheiro de que precisamos para viver. A fábrica ficou inativa durante 2 meses, até que alguém teve a ideia brilhante de enviar catálogos de compras via postal a cada morador do vilarejo. A leitura dos catálogos criou desejos novos naqueles moradores. Logo, eles retornaram ao trabalho e não houve mais problemas com os empregados desde então. Considere estes 3 fatores. Quanto mais televisão você assiste, mais gasta. Quanto mais vê revistas e catálogos, mais gasta. Quanto mais for às lojas, mais gastará. Nossa família é uma prova evidente disso. Quando minha filha, de repente, deseja um copo especial de um determinado restaurante de fast food, sei que ela viu uma propaganda na TV. Com certeza, limitar o tempo assistindo à TV limita também nossos desejos. 9. Considere uma mudança radical em seu estilo de vida. Um número crescente de pessoas tem diminuído de modo significativo suas despesas para se livrar das dívidas com maior rapidez. Algumas venderam suas casas e mudaram-se para outras menores, ou alugaram apartamentos, ou foram morar com outras pessoas da família. Muitas têm vendido os carros com prestações mensais altas e comprado carros usados baratos, à vista. Tais pessoas têm reduzido temporariamente o seu padrão de vida para livrarem-se das dívidas. E 10º, não desista. Desde o início, reconheça que haverá centenas de razões pelas quais você deveria desistir ou adiar seus esforços para livrar-se das dívidas. Não caia na tentação de não continuar firme em seu compromisso. Não pare até que tenha alcançado seu objetivo maravilhoso de viver livre das dívidas. Lembre-se de que sair das dívidas é um trabalho bem difícil, mas a liberdade que você terá vai valer a pena. Como escapar da armadilha da dívida com o carro? A dívida com automóveis é uma das maiores causas de endividamento do consumidor. Cerca de 70% de todos os automóveis em nossa nação são financiados. Uma pessoa, em média,
mantém seu carro por cerca de 3 a 4 anos. Um carro dura, em média, cerca de 10 anos. Eis aqui a forma de você escapar da armadilha da dívida com o veículo. Em primeiro lugar, decida antecipadamente não trocar seu carro por pelo menos 6 anos. Em segundo lugar, termine de pagar o financiamento. Em terceiro, continue separando o valor das prestações mensais do carro, mas deposite-o em sua própria conta poupança. Então, quando estiver pronto para substituir seu automóvel, a soma do dinheiro economizado mais o valor da venda do carro deve ser suficiente para comprar outro usado, com baixa quilometragem, sem entrar em dívidas. E o financiamento da casa? Gostaria de desafiá-lo a buscar a direção do Senhor com relação ao financiamento de sua casa. Caso o tenha, será possível que ele deseja que você pague tudo o que deve, incluindo seu financiamento? Em geral, esse é um objetivo a longo prazo, devido ao volume do financiamento. Quando Bev e eu começamos a explorar de forma séria o que Deus desejava para nós, sentimos que deveríamos trabalhar e acabar com todas as nossas dívidas, inclusive a do financiamento da casa. Falando com franqueza, naquele tempo, esse era um objetivo fora de nossa realidade. Mas pesquisamos as formas de como isso poderia ser feito. Vamos examinar um plano de pagamento de um financiamento de casa. Por favor, não permita que o tamanho do financiamento ou a taxa de juros atrapalhe seu pensamento. Na tabela a seguir, assumimos um financiamento de R$ 75 mil a uma taxa de juros de 12%. Ele deverá ser pago em 30 anos. O primeiro ano do plano de pagamento, conhecido também como plano de amortização, seria semelhante à tabela a seguir. Como você pode ver, durante os primeiros anos do financiamento, quase todas as mensalidades destinam-se ao pagamento de juros. Do total de R$ 9.257,64 do pagamento do primeiro ano, apenas R$ 272,29 destinam-se à redução do principal, montante inicial do financiamento. De fato, somente depois de 23 anos e meio é que a quantia do pagamento do principal e dos juros estará equiparada. Não sei o que você acha, mas um objetivo de 30 anos para terminar de pagar a casa própria não me empolga. Se for possível reduzir para 15 anos, então o objetivo torna-se mais atingível. Há várias formas de amortizar a dívida do financiamento da casa própria na metade do tempo. Um dos métodos é aumentar a quantia de seu pagamento mensal. Em nosso exemplo, um financiamento de R$ 75 mil com uma taxa de 12% a ser pago em 30 anos requer uma prestação mensal de R$ 771,47. Se você aumentar o pagamento mensal em R$ 128,70, ele será de R$ 900,17. E o financiamento será liquidado totalmente em 15 anos. Durante os 15 anos, você terá pago um adicional de R$ 23.166 e terá economizado R$ 138.864 em juros
durante o tempo do financiamento. Um segundo método é pagar antecipadamente o principal do mês seguinte. Além de seu pagamento regular de R$ 771,47, ao fazer isso com consistência por 15 anos, você terá liquidado o financiamento. Durante os primeiros anos, o pagamento adicional é baixo, mas nos anos finais, esse pagamento extra será substancial. Examine seu financiamento para ter certeza de que ele pode ser pago com adiantamento, sem nenhuma penalidade. Em geral, os financiamentos de casa própria permitem isso. Comunique à agência financiadora seu plano. Como há raros mutuários que pagam adiantado, ela poderá se surpreender a princípio. Para Bev e eu, o tempo durante o qual amortizamos nosso financiamento da casa tornou-se empolgante. O Senhor proveu fundos adicionais de uma forma inesperada, e hoje não devemos nada a ninguém. A eliminação de dívidas permitiu que eu tivesse um tempo livre de meu serviço para estudar e desenvolver o material do Ministério Crow. Nosso custo de vida é menor agora, porque não temos nenhuma dívida ou pagamento de casa. Deus pode ter algo semelhante para você. Dívida para investimento. Será que você deveria tomar dinheiro emprestado para fazer um investimento? Creio que isso seja admissível se você pessoalmente não precisar garantir o pagamento da dívida. O investimento para o qual você emprestar e qualquer dinheiro investido deve ser a única garantia para a dívida. Existe a possibilidade de uma dificuldade ou de um evento catastrófico na área das finanças que fuja ao seu controle. É doloroso perder seu investimento, mas é muito mais sério prejudicar o suprimento de suas necessidades ao arriscar todos os seus bens numa dívida para investimento. Essa posição pode parecer muito conservadora, mas muitas pessoas perderam tudo o que tinham por garantirem dívidas para investimentos que fracassaram. Dívida nos negócios e na igreja. Também encorajo você a orar ou ficar livre de dívidas em seus negócios e em sua igreja. Muitas pessoas estão começando a quitar todas as dívidas relacionadas a seus negócios e um grande número de igrejas tem trabalhado agressivamente para a liquidação de suas dívidas. Responsabilidades pelo pagamento da dívida. Algumas pessoas atrasam pagamentos para usar o máximo possível o dinheiro do credor. Há seminários que realmente ensinam as pessoas a viverem por um fio de se tornarem caloteiros. Mas isso não é bíblico. Provérbios, capítulo 3, verso 27 e 28 diz: Não te furtes a fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Pessoas tementes a Deus deveriam pagar suas dívidas e contas o mais rápido possível. Temos a política de tentar pagar cada conta no mesmo dia em que a recebemos para demonstrar aos outros que conhecer Jesus Cristo tornou-nos financeiramente responsáveis. Você deve usar todas as suas economias para liquidar as dívidas?
Em minha opinião, não é sábio exaurir todas as suas economias para liquidar as dívidas. Mantenha uma quantia razoável das economias para uma necessidade inesperada. Se aplicar todas as economias em favor de uma dívida e o inesperado ocorrer, é provável que você seja forçado a incorrer em nova dívida para financiar a emergência. Falência. Na falência, um tribunal declara a pessoa incapaz de pagar suas dívidas. Dependendo do tipo de falência, o tribunal permitirá que o devedor desenvolva um plano para pagar seus credores ou distribuirá suas propriedades entre eles como pagamento das dívidas. Uma epidemia de falências está varrendo nossa nação. Será que um cristão deveria declarar falência? A resposta é, em geral, não. O Salmo 37, verso 21, diz-nos: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. No entanto, em minha opinião, a falência é permitida sob duas circunstâncias. Quando um credor força uma pessoa à falência, ou se um conselheiro crê que a saúde emocional do devedor esteja em risco devido à sua incapacidade de conviver com a pressão de credores insensíveis. Por exemplo, se um marido abandona a esposa e os filhos, deixando-a responsável por negócios e dívidas da família, ela pode não ter os recursos ou a renda para cumprir tais obrigações. O trauma emocional de um divórcio não desejado, somado ao embaraço de credores insensíveis, pode estar além dos limites dela. Depois que uma pessoa vai à falência, deve buscar conselho junto a um advogado competente para saber se é legalmente permitido pagar a dívida, mesmo que já não esteja mais obrigada a fazê-lo. Se isso for permitido, ela deveria fazer todo o esforço para liquidar sua dívida. Para uma dívida grande, este será um objetivo a longo prazo. Isso conduzirá a pessoa a uma considerável dependência da provisão sobrenatural do Senhor pelos recursos necessários. Nota: no Brasil, a pessoa pode entrar na justiça e solicitar a declaração do seu estado de insolvência. Uma vez iniciado o processo judicial, todas as dívidas do consumidor vencerão antecipadamente. Todos os seus bens presentes e os adquiridos no curso do processo serão vendidos e o valor apurado na venda dos bens será dividido entre os credores, proporcionalmente aos seus créditos. Extintos os bens, o consumidor será declarado insolvente, mesmo que ainda restem dívidas em aberto. Passados 5 anos da declaração de insolvência, sem que o devedor pague o saldo remanescente das dívidas, elas serão consideradas extintas e o consumidor poderá voltar à ativa, fora dos serviços de proteção ao crédito, com suas dívidas e seu passado zerado. De acordo com o Código Civil, o insolvente, a pessoa, poderá ficar até 10 anos sem ter acesso a serviços bancários, cartão de crédito ou cheque especial. Não vai poder comprar bens móveis ou imóveis em seu nome, sob o risco dos credores pedirem a venda e divisão destes bens. Nesta modalidade, salvam-se apenas a casa própria e o salário do consumidor, considerados impenhoráveis.
Fiança. A fiança e o aval estão relacionados à dívida. Um fiador torna-se legalmente responsável pela dívida do outro. É como se você fosse pessoalmente ao banco para emprestar dinheiro e entregá-lo ao amigo ou parente que está pedindo para que seja fiador ou avalista. Um estudo feito pela Comissão Federal de Comércio descobriu que 50% das pessoas que se tornaram fiadoras de empréstimos bancários tiveram que pagar o empréstimo. E 75% dos avalistas por agências financeiras terminaram fazendo o pagamento. Infelizmente, poucos fiadores pensam na possibilidade da falta de pagamento. Essa taxa de perdas é muito alta porque o proprietário da instituição financeira já analisou o empréstimo e disse a si mesmo: não vou investir nenhum centavo nisso, a menos que encontre alguém que seja financeiramente responsável para garantir esse empréstimo. Felizmente, as Escrituras tratam desse assunto de forma muito clara. Provérbio 17, verso 18, revela que é pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. BV. A palavra tolo, o que pratica a tolice, pode ser melhor traduzida como destituído de entendimento. Geralmente, um pai se torna fiador do primeiro carro de seus filhos, mas nós decidimos não fazer isso. Queremos ser para nossos filhos um exemplo de pessoas que não se tornam fiadores. E também desejamos desencorajá-los de fazer dívidas. Ao contrário, nós os temos ensinado a planejar com antecedência e economizar para comprar o seu primeiro carro à vista. Quero incentivá-lo a ser ajuizado e jamais se tornar fiador de alguém ou coobrigado por qualquer dívida. Se você já é um fiador, as Escrituras dão-lhe um conselho bem direto. Provérbios, capítulo 6, verso 1 a 5, advertem: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. NVI. Contraste. A sociedade diz: você pode contrair dívidas quando quiser. Compre agora e pague depois. As Escrituras dizem: o Senhor desencoraja o endividamento, porque Ele quer que nos tornemos livres para servi-lo.